Vamos estudar a geração de números aleatórios na linguagem de programação Python. Primeiramente, temos que importar o arquivo de módulos random, que oferece 3 possibilidades para a geração de números aleatórios. Primeira, o módulo random, que gera um número aleatório no intervalo de 0 até 1. A segunda opção, randint, neste caso, gera um número aleatório no intervalo de 1 até 60. E a terceira possibilidade, randrange, que neste caso gera um número aleatório no intervalo de 1 a 61, necessariamente um número ímpar, uma vez que especificamos o passo 2. Então, vamos gerar um código-fonte para gerar n números inteiros aleatórios no intervalo de 1 até 60. Então, nessa janela de código-fonte, vamos inicialmente solicitar para o usuário a quantidade de números inteiros que deverão ser gerados. Fazendo a combinação aqui das funções input, de entrada de dados, e a função de conversão int, que vai converter a entrada de dados no formato string para um número inteiro. Agora, uma estrutura de repetição que execute n passos. Vou usar o comando while, controlado pela variável de controle i. E a geração de números inteiros, portanto, inicialmente importamos o arquivo de módulos random. E aqui vamos gerar um número aleatório usando o módulo randint, especificando o intervalo de 1 até 60. Vamos, a partir do número gerado, vamos mostrá-lo no dispositivo de saída. Vamos desligar o separador. Vamos testar esse código-fonte. Vamos executá-lo. É a primeira vez que eu executo, então devo salvá-lo. Eu vou fazer isso na minha pasta de exemplos. Vou chamar esse código-fonte de mega cena. Então, está pedindo a quantidade de números que deverão ser gerados. Vamos supor 10. Opa, teve um problema. Aqui usei o N maiúsculo e fiz a referência ao N minúsculo. Então, vou converter para N minúsculo. Então, 10 números aleatórios. Está aqui a geração dos 10 números aleatórios. Percebam que todos os números estão no intervalo de 1 até 60. Então, vamos melhorar aqui, colocar um comando de pula-linha aqui. Vamos colocar um espaço nessa entrada de dados. E vamos também implementar um pula-linha aqui, print, comando de saída vazio, que simplesmente faz uma linha em branco. Então, 10, está aqui uma linha em branco. 10 números aleatórios foram gerados. E percebam que os números aleatórios, eles podem ser repetidos, como é o caso aqui. O quarto número gerado é 29 e o 10º número gerado também é 29. Então, vamos melhorar essa situação e fazer com que os números sorteados não sejam repetidos. Portanto, vamos criar uma lista, jogo, ela inicia vazia, abre e fecha parênteses. Cada número aleatório, então, eu vou adicioná-lo na lista da seguinte forma: jogo.append número gerado. E vamos lá no final mostrar simplesmente o jogo gerado. Então vamos executar o código-fonte.
10 e vejo que ele gerou aqui a lista com os 10 números gerados. Mas ainda não estou prevendo a possibilidade de repetição de números. O que aconteceu novamente aqui, o quarto número é 32, o quinto número gerado é 32, o 36 foi gerado como o oitavo número e também como o 10º. Então vamos prever essa situação. Portanto, vamos colocar aqui a seguinte verificação. Se o número sorteado não pertence ao jogo, vamos usar o operador de não pertinência. Então, se o número sorteado não pertence ao jogo, então eu vou aceitá-lo. Então, vou fazer aqui a indentação. Então, o número só será adicionado ao jogo se ele ainda não pertence ao jogo. Então, vamos ver agora. 10 números. Agora, com certeza, os 10 números não possuem repetição, uma vez que eu fiz a verificação usando o operador de não pertinência, né? Not in. E também vamos fazer com que a lista dos números apresentados fiquem em ordem ascendente. Do jeito que está aqui, os números serão mostrados na ordem que eles foram gerados. Então aqui, ó, antes de mostrar o jogo, eu vou ativar o método sort, que coloca os números em ordem ascendente. Vamos executar o código. Vamos pedir para que ele gere 6 números, que são equivalente a um jogo para Mega Sena, e vejam que os números foram sorteados nessa ordem, mas estão apresentados em ordem ascendente, do menor valor 6, que foi o segundo número gerado, até o maior valor 42, que foi o primeiro número gerado. Também podemos observar que não há repetição entre os números sorteados. Muito obrigado.